Tem gente que chama de fé aquilo que já virou fuga da própria responsabilidade. Temprem-plano nessa lode. Hoje nós vamos falar de uma diferença muito séria. Fé e dependência espiritual. Fé levanta a pessoa por dentro. Dependência espiritual deixa a pessoa de joelho por medo. Fé aproxima você de Deus, dos orixás, dos guias e da sua consciência. Dependência faz você correr para a consulta antes de olhar para a própria conduta. A Umbanda ensina caridade, humildade, amor ao próximo, estudo e disciplina. Ela não ensina ninguém a entregar a vida inteira na mão de uma entidade. Entidade séria orienta, consola, esclarece e fortalece. Entidade séria não vive decidindo por você aquilo que sua maturidade precisa aprender. Consulta espiritual é recurso de cuidado, não é muleta para toda a esquina da vida. Você vai trabalhar ou não vai? Você deve terminar esse relacionamento ou conversar com verdade. Você pede perdão ou espera um passe e resolver sua culpa. Veja bem, filho de fé, nem toda dúvida precisa de consulta. Às vezes, ela precisa de silêncio, oração, estudo e atitude correta. Fundamento é buscar auxílio espiritual para caminhar melhor. Superstição é achar que a espiritualidade tem obrigação de pensar por você. Fundamento é acender uma vela com respeito e oração. Superstição é tratar vela como botão que força o mundo a obedecer. Fundamento é tomar um passe e depois corrigir a própria postura. Superstição é tomar passe toda semana e continuar ferindo todo mundo. Ritual sem conduta não sustenta transformação. Contra, firmeza espiritual não substitui firmeza de caráter. A pessoa dependente quer resposta rápida para não fazer pergunta profunda. A pessoa de fé aceita orientação, mas assume o próprio caminho. Queriões, saber um sinal simples de dependência quando a pessoa não consegue tomar uma decisão comum sem perguntar ao terreiro. Outro sinal, quando ela troca conversa honesta por consulta espiritual. Mais um sinal, quando ela quer que a entidade confirme a vontade dela e não que ensine o caminho certo. Isso acontece muito em assunto de amor, trabalho, família e dinheiro. Quando a pessoa não quer escutar a verdade, quer uma autorização espiritual para continuar igual. Mas guia de luz não alimenta a ilusão. Guia de luz chama para a responsabilidade com amor, sem humilhar ninguém. Fé madura não tem medo de ouvir um não. Fé madura entende que nem toda porta fechada é demanda. Às vezes, a porta fechou porque faltou preparo. Às vezes, a amizade acabou porque faltou respeito. Às vezes, a vida apertou porque a escolha foi torta. E reconhecer isso também é espiritualidade. A Umbanda não existe para criar dependentes de terreiro. A Umbanda existe para formar gente mais consciente, mais caridosa e mais responsável. Preto Velho consola, mas também ensina paciência e humildade. Caboclo fortalece, mas também ensina coragem e retidão. Exu abre caminho, mas também cobra postura, palavra firme e verdade. Nenhuma linha de trabalho veio para carregar nas costas aquilo que você se recusa a mudar. Fé não é terceirizar a consciência. Fé é iluminar a consciência para agir melhor. Tem filho que pergunta para a entidade o que já sabe no fundo do peito. Ele sabe que precisa parar de mentir. Ele sabe que precisa trabalhar com disciplina. Ele sabe que precisa largar a fofoca. Ele sabe que precisa tratar melhor quem ama. Mas prefere perguntar de novo porque obedecer dá mais trabalho que consultar. Isso não é maldade, minha gente. É imaturidade espiritual. E imaturidade se cura com estudo, prática, humildade e tempo. Uma boa pergunta antes de buscar consulta é esta: eu já fiz a minha parte? Eu já conversei com honestidade? Eu já pedi desculpa? Eu já procurei ajuda humana quando o assunto é humano? Eu já organizei minha vida material com responsabilidade? Eu já orei sem querer mandar em Deus? Se a resposta for não, talvez a consulta precise esperar a sua atitude. Terreiro não é balcão de resposta pronta. Terreiro é escola de alma. E escola não faz prova no lugar do aluno. Ela ensina, orienta e acompanha. Quem caminha por você é você mesmo. A espiritualidade ampara, mas não anula seu livre-arbítrio. A espiritualidade inspira, mas não cancela a consequência. Pestalidade fortalece, mas não troca seu caráter por você. Fé bonita é aquela que faz a pessoa melhorar dentro de casa. Fé bonita é aquela que torna a palavra mais limpa e a mão mais disposta a ajudar. Fé bonita é aquela que não precisa aparecer para fazer o bem. Dependência espiritual, por outro lado, vive procurando sinal em tudo. Se a vela chora, a pessoa se desespera. Se o sonho foi estranho, a pessoa já acha que é aviso terrível.
Se alguém se afasta, a pessoa chama de demanda antes de pensar no próprio comportamento. Isso é superstição vestida de fé. Saravá, ser firme, fala com carinho, mas fala firme. Medo não é fundamento. Fundamento traz clareza. Superstição traz desespero. Fundamento aproxima da caridade. Superstição alimenta a vaidade e controle. Fundamento respeita o tempo de cada casa. Fundamento respeita o tempo de cada casa. Superstição quer regra absoluta para todo mundo. Quadro terreiro sério tem sua forma de trabalho, sua disciplina e sua tradição. Mas toda umbanda de verdade precisa apontar para amor, humildade e serviço. Tem gente que chama de fé aquilo que já virou fuga da própria responsabilidade. Tem gente que chama de progresso sentado. Se está deixando você incapaz de escolher, pare e reflita. Confie, a fé verdadeira aumenta sua responsabilidade, não diminui. Às vezes, o melhor conselho espiritual é simples demais para o ego gostar. Trabalhe direito, fale a verdade, cuide da sua casa. Não prometa o que não pode cumprir. Não use o sagrado para fugir do dever. Reze sim, mas também levante e faça. Peça luz sim, mas aceite enxergar o que precisa mudar. Procure o terreiro sim, mas não abandone a própria consciência na porteira. A consulta pode ser bênção quando a pessoa vem com humildade. A consulta vira vício quando a pessoa vem para evitar a vida. A diferença está na intenção e no que você faz depois. Quem tem fé, escuta, agradece e trabalha por dentro. Quem depende espiritualmente, escuta, pede mais um sinal e continua parado. Contenha vergonha de pedir ajuda espiritual quando precisar. Contenha coragem de reconhecer quando a ajuda que falta é sua própria atitude. Umbanda não tira de você o peso de ser gente. Umbanda ajuda você a carregar esse peso com mais luz e dignidade. A fé mais bonita não é a que pergunta tudo. A fé mais bonita é a que aprende, melhora e serve. Então, antes da próxima consulta, pergunte ao seu coração se você quer orientação ou permissão para continuar fugindo. Todos sofrerão sem pressão por Deus. Podem ser a bênção deste dever fíbrio. A espiritualidade respeita muito quem dá um passo honesto, mesmo pequeno, porque passo pequeno com verdade vale mais que promessa grande sem mudança. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. E fé de verdade é isso, minha gente. Caminhar com a luz sem largar a responsabilidade. Grateful, Saravá.